Olá, bom dia, gente. Deus abençoe a todos vocês. Mais um aí devocional, mais um alimento para o nosso espírito, mais um alimento para nossa alma também, né? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar fazendo esse devocional com vocês, porque eu acho que ambos, todos nós estamos sendo alimentados aí. E eu sei que tem muitas pessoas ali com muito problema, muitas pessoas precisando de uma palavra, muitas pessoas distante delas mesmas, distante do seu propósito, distante de Deus. Mulheres que não estão conseguindo exercer o seu papel de governar na sua casa, de governar no sentido de edificar a sua casa, de ter sua casa organizada, cuidada, porque ela não está conseguindo se cuidar. Mulheres que não estão conseguindo cumprir o seu papel porque ela está fraca, ela foi pegada de surpresa diante dos problemas e ela não está conseguindo sonhar novamente. Tem muitas mulheres aí que estão definhando, gente, muitas pessoas estão definhando. Então é muito importante a gente alimentar o nosso espírito. Muita gente aí precisando aí de uma direção, de uma palavra. E Deus tem falado muito no meu coração sobre isso, de trazer essa palavra para vocês, de dividir essa paz que Ele tem me dado, de dividir essa direção, e que você venha se tornar uma pessoa mais uma pessoa mais forte, uma pessoa mais equilibrada, porque quando você alimentar direito o seu espírito, começar a ter inteligência emocional, começar a alimentar também a sua alma, né? Conseguir repensar sobre os seus problemas sem desespero, sem gritaria, mas com inteligência mesmo, entendendo o que cabe a você, o que é de responsabilidade sua, o que são os seus pesos, não do outro, o que você precisa fazer, que é possível, e aquilo que não é possível, Deus, Ele faz. Aquilo que você não consegue fazer, você não tem como você fazer, não tem como você carregar algo que você não consegue dar conta, entendeu? Então, quando você tiver essa clareza, a sua energia do seu dia a dia, tudo que você está gastando, tentando resolver o problema dos outros, carregando o peso dos outros, resolver o problema que você não é seu, você vai liberar. Você vai liberar, você vai ficar livre, leve e solta. Eu trouxe aqui um salmo, o Salmo 139, que fala sobre a onipresença, a onipotência de Deus. Então Deus, gente, Ele é onipotente e onipresente e onisciente também. Onipresença é que Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Então, mesmo a gente aqui, separada por um celular, Ele te visita aí. E Ele está aqui comigo também. Ele tem esse poder. E Ele é onipotente porque Ele pode tudo. Tudo. O homem, por mais inteligente que a tecnologia seja, que o homem tende a ser, né? Porque essa sabedoria dos médicos, da medicina, é Deus que dá para poder nos ajudar aqui também na Terra. Só que nunca o homem vai saber, vai controlar o tempo. Nunca o homem vai conseguir controlar aquilo que Deus não quer que seja controlado. É isso que o homem tem que entender. Quando a gente quiser controlar as coisas do nosso jeito, não vai sair do nosso jeito. Porque quem está no comando é Ele. E é muito bom Deus estar no comando da tua vida, da tua casa, dos teus filhos. É muito importante você ter Ele como refúgio, como o primeiro relacionamento. Sabia que nós temos que ter 3 relacionamentos? Todo mundo tem que ter 3 relacionamentos. 3. Relacionamento comigo mesmo, em primeiro lugar. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, conectada comigo. Relacionamento com Deus. E o terceiro é os relacionamentos que você tem, seja com o filho, com amigos e com o seu marido. Mas o que acontece com as pessoas? Elas se perdem delas mesmas, então ela não tem o primeiro relacionamento e ela já quer ter o terceiro. Então ela já quer se relacionar com o outro, ela quer ter um relacionamento bom no casamento com os filhos, sendo que ela não está bem com ela e nem está bem com Deus.
Então, você imagine uma laranja dividida em 3 partes, sendo que 2 partes sua não está conectada, que seria o relacionamento com Deus e com o outro. Só tem você, o primeiro relacionamento. Mas esse primeiro relacionamento seu, você não está conectada com você. O segundo relacionamento, você não tem Deus ainda, você não se alimentou, você está fraca, sua alma está fraca, seu espírito está fraco. E aí você quer ter um relacionamento com uma outra pessoa. Então as pessoas pulam etapas de relacionamentos. E aí é por isso que não dá certo. Aí começa a exigir do outro aquilo que não é do outro, né? Começa viver dependente emocionalmente de quem não é pra você viver dependente emocionalmente. Pra quem que você tem que depender emocionalmente? Pra quem que você tem que ser 100% dependente, igual o rei Davi era? De Deus. É a única pessoa que você tem que ser 100% dependente, que você tem que falar, eu não vivo sem, eu preciso da direção dele, eu preciso que ele esteja na minha frente. E a gente faz o quê? A gente coloca a nossa dependência no homem, nos filhos, na amizade, no trabalho, no dinheiro, e a gente se decepciona, porque nos dias maus, nos momentos maus, porque os dias maus vêm para todo mundo, os processos vêm para todo mundo. Enquanto nós estivermos vivos nessa terra, todos nós vamos ter problema, gente. Vamos resolver um e vai vir outro. Não tem jeito. Mas quando eu sei quem é que está na minha frente, quando eu sei quem é minha rocha, quando eu sei quem é que está no meu barco, quando eu sei que não importa onde eu estiver, o que eu estiver passando, ele não vai me decepcionar. Ele vai estar comigo, tudo muda. A chave muda, seu comportamento muda, você confia nele e você confia em você, porque você também pega de responsabilidade para você. Aquilo que é para você resolver, Deus não vai resolver, é você que tem que resolver. A autoridade para você colocar na sua casa com seus filhos, o exemplo que você tem que dar, você que tem que fazer. Então, tem muitas mães aí que tá passando por problemas com os filhos, porque deixou os filhos largados, deixou eles fazendo o que eles... não tem nada a ver não, vou deixar ele fazer, não tem problema não. E hoje, o adolescente que tinha antigamente lá, que xingava, que fazia alguma coisa e você achava bonitinho, com 5 anos, hoje está com 12, com 14, está te dando problema. Tenha governo na sua casa, tenha governo na sua vida. Por isso que eu falo, eu governo a mim primeiro. Eu me governo, eu governo as minhas vontades. Eu tô conectada comigo. E aí, como eu tô conectada comigo, eu sei do meu poder, que é o poder de edificar. Eu sou dependente de Deus, então eu governo sobre a minha casa. Quem é mãe sozinha, que tem que controlar a casa, os filhos, infelizmente, eu sei que você não vai fazer o papel do pai, porque por mais que você se esforce, né? Assim como o pai não faz o papel da mãe, mas você tem que fazer a sua parte. Olha aqui o que a palavra de Deus ela fala. Salmo de Davi para o músico. O Senhor, tu me sondas e me conheces. Não existe ninguém melhor do que Deus que conhece o seu interior, que conhece os seus sentimentos, sabe das tuas dores, sabe das suas feridas, o que você passou na infância, na adolescência, qual o seu problema agora. Só Deus sabe a dor que você está passando, ninguém sabe. Só Ele que conhece o seu íntimo, só Ele que conhece o que está lá dentro. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Antes de você falar alguma coisa, Ele sabe o que você vai dizer. Olha para você ver como Ele te conhece. Não é prazeroso ter um relacionamento com uma pessoa assim? Uma pessoa que nos conhece tão bem. Antes mesmo da gente falar alguma coisa, Ele já sabe o que a gente vai falar. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercas por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Gente, olha, quando a gente está sob a graça de Deus, quando a gente está embaixo das asas de Deus, não é que a gente não vai ter problemas, não é que as coisas ruins não vão acontecer. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou buscar Deus, que nada de ruim vai acontecer. É lógico que vai acontecer, só que a diferença
de acontecer, a diferença é o quê? A diferença é quando eu estou embaixo das asas de Deus, quando eu estou dependente dele, quando eu tenho um relacionamento com ele. A diferença de quem não tem esse relacionamento, quem não está dando alimento para a sua alma, quem está achando que com a força do braço vai conseguir resolver, é que a gente descansa em Deus. A gente descansa no sentido assim, bom, primeiro a gente entende assim, nada acontece por acaso. Mesmo que seja uma coisa, uma desgraça, tem um porquê, gente. Às vezes a gente na hora a gente não entende, porque às vezes é muita dor, a gente fala como? Tem um porquê. E aí você descansa no sentido assim, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Eu assumo, se foi algo que eu plantei, eu vou assumir aquela responsabilidade, não com culpa, não me chocoteando, não me colocando como fazendo mimimizinho. Eu sou coitadinha, não. O que eu errei? Eu errei porque eu decidi errado. Eu fiz uma decisão errada, eu escolhi errado, e é por isso que eu estou colhendo isso que aconteceu. Então, o que eu tenho que aprender agora? Depender de Deus para me escolher certo. Isso vai passar, essa dor vai passar, esse processo vai passar, a tempestade vai passar, nada dura para sempre. Às vezes, a tempestade, os problemas da nossa vida, ele não vem para destruir a gente, é que as pessoas que são desalinhadas, a pessoa desalinhada, ela vê tudo ao contrário. A pessoa desalinhada, Deus está falando com ela, não está entendendo, porque ela está desalinhada. Sabe quando você compra uma impressora? Não sei se você já viu ou já comprou. Quando você compra uma impressora, aí você liga, monta tudo direitinho, coloca a folha, e aí você vai fazer a primeira impressão. Eles precisam fazer uma impressão de teste para o quê? Alinhar tudo. Alinhar as tintas, alinhar tudo. Então, quando você está alinhada, é a mesma coisa de você estar conectada. Você está tudo, sabe, 3 partes, tudo encaixada certinho. E ali, quando você está alinhada certinho, pode vir coisas ruins, pode vir coisas boas, podem tentar te derrubar, podem tentar te destruir, podem fazer o que for. Você não é abalada, o seu brilho não acaba. E as pessoas falam, mas meu Deus, fulano de tal tá passando por isso. Como essa pessoa tá bem? Como essa pessoa tá sorrindo? Porque as pessoas querem ver a gente na cama, as pessoas querem ver a gente reclamando, as pessoas querem ver a gente aqui na internet chorando, falando, eu sou coitadinha, fulano me largou, meu filho tá fazendo isso, eu tô com aquilo outro. As pessoas não querem ver a gente com brilho no olho, as pessoas não querem ver a gente reagindo, as pessoas não querem ver a gente em pé, elas querem ver a gente deitada. Mas quando você está abaixo das asas de Deus, quando você está sobre o favor de Deus, não interessa o problema se você está doente, se você foi largada, abandonada pelo seu marido, se você está passando por problema financeiro, se está com problema com seu filho, eu não sei a ordem. Você começa a descansar nele e falar, Deus, olha, fala comigo, você começa a orar, você começa a pedir, a depender dele. Tal conhecimento é para mim maravilhoso, tão alto que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não dá pra gente fugir de Deus. Embora ele fique doido ali para abençoar a nossa vida, para entrar em nós. Só que se a gente não pedir para ele entrar, se a gente não abrir a porta para ele entrar, ele tem o poder de entrar sem você querer. Ele tem o poder de entrar na minha vida, mesmo se eu não quisesse. Só que ele não entra, ele não vai entrar, porque ele deu o nosso livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio para a gente escolher. Nós temos o poder de escolher quem que a gente quer que faça parte da nossa vida. Nós temos o poder de escolher, de depender de quem a gente quiser. Eu quero depender de Deus, eu quero ter ele como primeiro. Eu quero o primeiro relacionamento, o segundo, né? Porque é relacionamento eu com eu e eu com Deus. Eu paro de cuidar da vida do outro, eu paro de querer carregar a vida do outro, eu paro de querer resolver a vida do outro. Eu preciso resolver a minha, eu paro de entrar em guerras que não é minha. De repente você entra em guerras para ajudar outra pessoa que não é sua. Você gasta a sua energia, você gasta as suas ferramentas por lutas dos outros e quando vem as suas você tá fraca, você não consegue. Então comece a entender que a vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. E se a pessoa que está do seu lado, que as pessoas que moram com você, se as pessoas não querem mudar de vida,
Você não pode mudá-la, ela. Você não pode mudar ela. Você não tem poder de mudar ela. Deus não tem o poder de mudar ninguém se a pessoa não quiser. Porque há um preço para mudar. E essa pessoa às vezes não quer pagar esse preço. Ela não está disposta a pagar esse preço. Então, para de entrar em guerras que não é sua. Foca na sua vida, em você, dentro de você. Vai se alimentar. Tira pesos que não é seu. Ressignifica dores que já eram para ter sido ressignificadas. Às vezes você está com mágoa, com rancor de alguém que fez mal, que deveu a você e não pagou. E que tem anos isso e a pessoa não vai pagar e você continua com esse peso. Libera isso, libera o perdão. Fala, meu Deus, eu libero o perdão para essa pessoa. Ela não me pagou, eu confiei nela. Ela me fez algo. Ela falou algo que me machucou muito, mas eu libero. Fala isso. Fala, profetiza. Vai falando isso. Não precisa se sentir. Nádia, mas eu ainda sinto raiva da pessoa. Eu não consigo nem me ver. Eu acho que imaginar eu perto dessa pessoa. Vai falando, vai profetizando. Fala nas suas orações. Todos os dias de manhã, começa a ter esse hábito. Se você estiver tomando banho, fala com Deus. Tenha intimidade com ele. Se a gente, ser humano, buscasse ter intimidade com ele, como a gente às vezes busca ter intimidade com as pessoas, nossa, gente, nós não teríamos nenhum problema. Mas a gente quer ter intimidade com os outros e a gente abandona quem conhece a nossa vida, as nossas dores. A gente abandona quem pode mudar a nossa história. A gente abandona, porque assim, de repente você cresceu num lar de pessoas evangélicas e você não conhece esse Deus que eu tô falando. Para você, esse Deus que eu tô falando é um Deus desconhecido, porque o Deus que você conhecia, que a sua família passava, que a sua mãe passava, que seu pai passava, era um Deus carrancudo, que vai te mandar pro inferno, um Deus não sei o quê, um Deus pesado, não um Deus amoroso. Não que Deus não seja justiça, tá, gente? Deus, ele é justiça. Ele é justiça. Mas ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que não te julga pelo que você fez. Ele não te julga pelo que você é. Deus é um Deus grandioso. Você sabia disso? Não importa o que você fez. Se você se arrepender de todo o seu coração, ele te perdoa. Às vezes você não se perdoa, o ser humano não te perdoa, as pessoas da sua família às vezes jogam na sua cara direto coisas que você fez lá atrás. Só que ele te dá o perdão. E se ele te der o perdão, acabou. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Então, se sinta perdoado por algo que você deixou de fazer, que não dá pra voltar mais atrás. E ficar carregando esse peso nas suas costas é um peso também. Porque você não se perdoa. Aí você carrega o não perdão pra você, a mágoa de você mesmo por ter feito ou deixado de fazer algo. Se você deixou de fazer algo e hoje você reconhece que era importante você ter feito, amém, você aprendeu. Agora você vai ficar mais atenta para quando você precisar fazer, você vai fazer. Se você fez algo que prejudicou alguém, que prejudicou a sua família e você pedir perdão, amém, você aprendeu. Quando você precisa se policiar e se governar para você não fazer mais isso, para não prejudicar o outro. Então tudo é aprendizado, não é peso. A gente precisa lembrar do nosso passado exatamente para falar o que eu fiz que deu errado ou que deu certo. Ou o que eu deixei de fazer que poderia ter dado certo. É só para isso. Então o resto, todo o peso que você está tendo lá na infância, do passado, carregando mágoas da sua mãe e do seu pai que foi abandonada, ressignifica isso. Ressignifica. E para de ficar carregando esse peso, porque te impede de você conquistar algo, te impede de você avançar, te impede de você fluir, de deixar o rio fluir dentro de você. Deixa o rio fluir. Quando você se abrir, abre as porteiras. Sabe quando tem lá na cachoeira lá, tem uma quantidade de água que vem de outra, né? Porque uma cachoeira vem dentro de outra. Sabe quando estoura ali as correntes que vai água, inunda água para tudo que é lugar? Deixa o rio fluir dentro de você. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus agir. Deixa Ele... Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, dá errado. Deixa Ele fazer do jeito dele. O jeito dele é o certo. A gente pode não concordar porque a gente
A gente é ser humano cheio de pecado, mas o fato de eu não concordar não invalida a vontade que eu quero de fazer a vontade dele. Eu falo, Deus, eu não quero a minha vontade. Eu não quero a minha vontade. Eu quero que a tua vontade prevaleça. Eu quero que o Senhor me alinhe. Eu quero que o Senhor me coloque diante da sua presença. Eu quero que o Senhor faça da forma que o Senhor quer que eu seja. Se vai agradar A, problema. Se vai agradar B, problema. Pare de ficar se preocupando em agradar o outro. As pessoas não estão nem aí para te agradar. E você fica preocupada em ser validada a todo momento. Você fica preocupada. Às vezes você quer montar um negócio. Às vezes você quer fazer algo. E você fica a todo momento preocupada em ser validada pela mãe, pelo pai, pelo marido, pelos filhos. Se Deus falou com você, se você não está prejudicando ninguém, para que você tem que ser validada para os outros? Não precisa. De repente você está com algo em pensamento, em mente para fazer. E você fala, ai, mas será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão falar? Vão falar bem, vão mal? Não importa. Se Deus colocou alguma coisa no seu coração, se Deus colocou e não é para prejudicar ninguém, que é óbvio que se foi Deus que colocou, não seria para prejudicar ninguém, então vai. Para de querer fazer as coisas para os outros. Sabia que às vezes a gente quer fazer as coisas para os outros e quando a gente quer fazer algo, seja para o bem, só para os... Quando eu falo para o bem, eu falo assim, às vezes você está pensando muito no outro porque você quer assim, ai não, eu tenho que suprir essa necessidade do outro, eu tenho que fazer isso para o outro. E você acaba deixando de fazer o que tinha que ser feito. E você pede para Deus e muitas das vezes você não foi ouvido, é porque às vezes você queria para provar alguma coisa para alguém. Por exemplo, Ana, ela não podia ter filhos e ela era casada, né? Ela era casada e todo ano Ana subia para o templo com o marido dela. Era a história de Ana e Penina. Penina era outra esposa do marido dela, que na época da Bíblia era normal os homens terem 2 mulheres ou mais, desde que pudesse sustentá-las todas iguais. Então, não existe como é hoje, que o cara quer ter 2 mulheres e mal consegue bancar uma, né? Ou então tira o pouco que é da esposa e dá para amante. Não, na época, lá da época da Bíblia, poderia ter mais de uma mulher, desde que todas tivessem a mesma coisa. Só que Penina tinha filhos e Ana não. E naquela época, a mulher que não podia engravidar, ela era considerada uma mulher infrutífera, né, pelas pessoas. E ela queria muito engravidar. Ela já tinha o amor do marido dela. Ela já era muito amada pelo marido dela. Mas ela queria engravidar. E toda vez ela subia no templo para fazer as ofertas, para orar, e ela pedia um filho, mas ela pedia filho para quê? Porque também ela queria competir com a Penina. Ela queria falar, olha, eu também posso ter filhos. Olha, não é só você que pode ter filhos, eu também posso. E todo ano nada. Só que teve uma vez que ela subiu no templo e a oração dela foi diferente. A oração dela falou, Deus, o que eu mais quero é um filho. Mas esse filho eu não quero mais para mim. Se o Senhor me der esse filho não vai ser meu. Eu vou cuidar dele e vou te entregar para te servir. Olha a diferença da oração. Eu pedi para Deus algo para me mostrar, para falar que eu sou melhor do que você, para me dizer que eu também tenho, que eu posso. Ou quando eu entendi que Deus ele não entra nesse joguinho. E quando Deus viu sinceridade no coração de Ana, o que ele deu? Um filho. E ela cumpriu. E sabe quem foi o filho de Ana? O profeta Samuel. Foi quem ungiu Davi. Olha para você ver que forte. Quem ungiu Davi foi o profeta Samuel, filho de Ana. E aí ela não teve só mais um filho, ela teve mais de um filho. Então, às vezes, a forma que você está pedindo, o que você quer, tem a ver com Deus, tem que estar de acordo com os planos de Deus. Se não estiver de acordo com os planos de Deus, muitas das vezes não vai acontecer. Porque Deus, ele visita o seu futuro. E às vezes aquilo que você acha que é bom para você, não vai ser bom. Porque ele conhece o seu futuro. Você não conhece o seu futuro, mas ele conhece. Vamos lá. Se subir ao céu, lá tu estás.
Se fizeres no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então, o que ele está falando? Aonde eu estiver, a pessoa às vezes pode estar no inferno. Às vezes a pessoa está no inferno no sentido assim, de uma depressão. Ela está em uma cama, ela está doente, ela está com depressão por conta de um relacionamento. Ela está com depressão porque ela perdeu alguma coisa, ela foi abandonada, ela está com depressão, ela está com, como eu posso dizer, ansiedade, crise de ansiedade, ela está com um monte de coisa acontecendo na vida dela. Mas aonde você estiver, o estado que você estiver, não importa, gente. Não importa, porque Deus, ele pode te alcançar. Está procurando estratégias para impulsionar suas vendas e destacar o seu... Deus, ele pode... Deixa eu ligar aqui a música. Deus, ele pode te ouvir. Deus, ele pode te alcançar aonde você estiver. E de repente você fala, Nádia, meu problema é meu filho que está no hospital, é minha mãe, é meu marido. Ele pode alcançar ele aonde ele estiver. Ele pode alcançar o seu marido, o seu filho, o que for, quem for, aonde ele estiver. Por isso que o Rei Davi está falando, seja o mar, seja no inferno, seja no céu, seja onde for. A mão de Deus pode alcançar qualquer pessoa que o busque, que o peça de verdade. Olha aqui, ó. É muito legal, ó. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão guiará e a tua destra me sustentará. Então, ele quer dizer que aonde ele estiver, o momento da vida dele que ele estiver passando, a mão de Deus sustenta ele, alcança ele, porque ele tem quem? A Deus. Ele tem a Deus como quem? Como refúgio. Ele tem a Deus como quem? Como a rocha, como a corda, como guia. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, e eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando de relacionamento com Deus, que é duas coisas diferentes. Tem pessoas que vão na igreja todo domingo ou todos os dias, mas ela não tem relacionamento com Deus. Como assim, Nádia? Ela vai lá, escuta a palavra, não vai de todo o coração, às vezes vai para saber da vida do outro, vai para pensar na vida do outro, mas ela não se conecta com Deus. Então ela fica anos sendo uma religiosa, indo todos os dias na igreja, mas ela não tem relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é ir na igreja. Quando você vai na igreja, é pra, né, a gente subentende que você vai ouvir uma palavra, que você vai ouvir uma oração. Você vai ter isso aqui, ó. O que a gente está tendo aqui é quando a gente vai na igreja. Eu vou na igreja também, gente. Só que eu não dependo da igreja. Eu não dependo da minha igreja para me ter relacionamento com Deus. Eu não dependo do meu pastor para me ter relacionamento com Deus. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Eu, Nádia, na minha casa, aonde eu for, no banheiro, aonde eu for, se eu for no banheiro, na rua, em qualquer lugar, eu tenho relacionamento com Deus. Entendeu? Então, as pessoas se iludem achando que estão enganando a Deus. Só que Deus sonda os nossos corações. Deus sonda os nossos pensamentos. E Deus sabe da sua intimidade, se você tem intimidade com Ele ou não. Ele te conhece. Então não adianta, você pode enganar o outro. Você pode dar uma de santinha para os outros. Mas para Deus, não. Ele conhece quem é você. Ele sabe se ele tem intimidade. Se você não tem intimidade com Ele, você não tem. Aí é por isso que eu tenho uma passagem na Bíblia, se não me engano em Apocalipse, que fala assim, Senhor, eu fui na tua igreja, expulsei demônio, eu fiz isso. Ele fala, nem te conheci. Sai daqui que eu nem te conheci. Por quê? Você ia por ir, você não teve relacionamento comigo. Você não conversava, intimidade comigo. Você que é mulher, você que é homem, você sabe quando a gente tem intimidade com uma pessoa. Quando a gente tem aquela intimidade com a pessoa. Não sabe? É a mesma coisa com Deus. A gente sabe quando a gente tem essa intimidade, ou melhor ainda, daquela que a gente tem com o homem, com Deus. A gente sabe. Então é importante essa intimidade com Deus. Nos dias bons e nos dias maus. Porque quando a gente entende que Deus que está no nosso comando, que é Deus que guia a nossa vida, que é Ele que está aqui, então o que acontece de bom e de ruim tem um porquê. Às vezes eu não vou entender o porquê, às vezes eu não vou descobrir o porquê, mas eu sei que Ele está no comando. E se Ele permitiu,
Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa ele quer me mostrar. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, nada do que acontece na sua vida é em vão. Se disser deserto, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre, desde o ventre da minha mãe. Olha que legal. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Deus, ele te chamou. Você não nasceu porque sua mãe te teve, simplesmente. Sua mãe foi um canal. Mas ali no meio, você estava ali no meio de muitos espermatozoides. Você sabe disso. E se você conseguiu, foi porque Deus quis que você saísse ali. Só que tem pessoas que ela nasce e ela tem uma forma errada de ver Deus, ela não tem relacionamento com Deus, então todos os planos que Deus tinha para sua vida acabam ficando desalinhados. Por quê? Porque você não está conectado com Ele, então você não escuta Ele. E quando você não escuta Ele, você não sabe qual que é a direção dele, você não faz o que Ele quer que Ele faça, você faz o que você quer. E aí você fica desalinhado com Deus. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas nas tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Às vezes você não se sente amada. Eu tinha um problema na minha vida. Minha mãe me teve, só que minha mãe vomitou os 9 meses inteiros da gravidez. Então quando eu nasci com muita dor, muito doente. E eu cresci, mas eu era uma pessoa totalmente... Eu era uma criança, uma adolescente desconectada. E eu não entendia, mas eu tinha um relacionamento muito estranho com a minha mãe. Assim, muito estranho, eu não tinha aquele apego como as minhas irmãs tinham, sabe? E eu me sentia muito estranha por isso. Eu falei, meu Deus, por que eu sou assim, né? E aí, quando eu fui estudar, eu casei, não deu certo, fui estudar, fui resolver mergulhar dentro de mim. E aí, uma das coisas que eu fui descobrindo sobre mim é que o vômito, na verdade, ele representa rejeição. E os 9 meses foram de vômitos. Então, os 9 meses, na barriga da minha mãe, eu já estava desconectada com ela. E era por isso que eu cresci meio que desconectada com ela. Nádia, quando você descobriu... Então, de uma certa forma, eu fui rejeitada na barriga da minha mãe. E isso faz toda uma diferença, viu, gente? Quando a mulher engravida, você que já teve filhos, tudo. Você tá conectada, você querer beber. Ou, de repente, daquela gravidez que você passou muitas lutas, às vezes, refletiu na criança. Porque a criança sente tudo que a mãe sente, né? E o que eu ressignifiquei? Quando eu descobri aquilo, que eu tinha sido... Que toda aquela... Tudo isso que eu vivia era também devido à desconexão minha e dela. Eu tive que ressignificar. Porque... A rejeição é uma coisa muito ruim, principalmente pelos seus pais, né? E como eu conheci a Deus. E olha que engraçado. Eu ia na igreja, por isso que eu tô falando de igreja, só que até então eu não tinha tido um encontro com Deus. E aí, mesmo depois que eu comecei a buscar Deus de verdade, há anos atrás, eu ainda não entendia essa desconexão minha com a minha mãe, mas eu já me sentia amada. Eu me sentia amada por Deus. Então, aquele vazio, aquele buraco que eu tinha interno, de amor de mãe, eu fui coberto pelo amor de Deus. Então, hoje eu me sinto
eu me sinto muito amada por Deus. Hoje eu tenho contato com a minha mãe, falo com ela, tudo, mas eu não tenho aquela mesma coisa que as minhas irmãs têm, de ligar todos os dias, de falar todos os dias. Eu não tenho, eu moro aqui sozinha, aqui moro no Guarujá, e a minha mãe mora em São Paulo, toda a minha família mora em São Paulo. E eu não tenho essa vontade, embora eu ligue para ela, embora eu ajude ela, embora eu veja ela como uma alma preciosa, mas eu não tenho a mesma coisa que as minhas irmãs têm, né? Tem coisas, como eu falei, que não dá para voltar atrás, tem coisas que aquele sentimento, aquela coisa grudada de filho e de mãe, não tem como recuperar. Mas eu respeito ela, eu honro ela, eu ajudo ela, entende? Então eu ressignifiquei. Se eu fosse uma pessoa que não quisesse me conectar com Deus, hoje eu ia ser uma mulher que não se sente amada, ou uma mulher que se sente abandonada. Ela tem vários problemas de relacionamento. Então, é muito importante isso. Gente, desculpa essa ligação. Vamos lá, terminar aqui. Depois eu conto mais sobre a minha história pra vocês. Depois aí alguém de vocês aí se identificou. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a tua alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entrecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Olha que legal, quando acordo, ainda estou contigo. O rei Davi, ele era um apaixonado por Deus, e a gente precisa ter isso como exemplo, ser apaixonada por Deus, ser apaixonada pela presença de Deus, ser apaixonada por quem conhece a nossa história, ser apaixonada por quem pode mudar a nossa história, ser apaixonada por quem nos ama, mesmo quem ou fazendo algo que não agradou a Deus. Ser apaixonada por quem em todos os momentos da nossa vida está com a gente. A gente precisa ser uma apaixonada por Deus. Ó Deus, tu matarás deserto ou ímpio. Tu matarás deserto ímpio. Ó Deus, tu matarás deserto ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então eu queria que você depois lesse na sua casa com calma, refletindo o Salmo 139. Davi, ele está exaltando e falando como Deus ele é onipotente, onisciente, e você vê que a todo momento ele vai falando, e ele vai falando dos inimigos, e ele fala que ele joga os inimigos para que Deus venha resolver. Ele fala, mesmo eu acordando, eu estou contigo, ou seja, ele quer estar com Deus a todo momento. Ele pede para Deus guiar ele. E, gente, você imagine se a gente for guiada por Deus, se tudo que a gente fizer tiver a direção de Deus, tiver alinhada com os céus, as coisas tendem a dar certo. E as coisas que a gente tentar fazer que não forem alinhadas, que forem para prejudicar a gente, vai dar errada. Às vezes a gente planeja uma coisa e dá errado, e você fica puta. Meu Deus do céu, eu planejei, por que deu errado? Talvez se tivesse dado certo, você ia ter problema lá na frente. Você entende isso? Então, assim, olha, vamos ser umas apaixonadas por Jesus. Vamos ser não religiosas, não aquelas pessoas chatas que prega e não vive nada. Você olha pra vida dela, não tem nada. Ela não tem intimidade com Deus, ela só sabe ler a palavra.
ler a Bíblia, ficar repetindo a Bíblia várias vezes, não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Ler a Bíblia, ela é importante, igual a gente fez aqui agora. Mas a maior intimidade é quando você fala, é quando você deposita nos pés dele a sua vida, a sua força, as suas vitórias. É quando você fala, meu Deus, se deu errado, o Senhor sabe, eu não vou ficar arrumando culpados. O que eu tenho que fazer? O que eu deixei de fazer para dar certo? É buscar essa inteligência emocional através da sua oração para você ver aonde que você errou. Se é que errou no sentido de deveria ter feito algo e não fez, ou fez algo que não era para ser feito. Você ter essa clareza do que aconteceu. E em alguns momentos você não vai ter. Em alguns momentos, em algumas coisas, a gente não entende, não vai entender. E tá tudo bem. Você só vai aceitar e falar, olha, seja conforme o que o Senhor quiser. Eu só quero ter essa intimidade, eu só quero ter essa força. Porque quando vier os dias maus, e quando eu estiver também na alegria, eu vou saber te louvar. Eu te louvo na alegria, eu te louvo na tristeza. Eu te louvo quando a porta se abre, eu te louvo quando a porta se fecha. Eu te louvo quando eu estou curada, eu te louvo quando eu estou doente. É isso o verdadeiro amor. É isso que a gente queria que um homem tivesse com a gente, que os nossos filhos estivessem com a gente, que os nossos amigos estivessem com a gente. Tivesse com a gente quando a gente estivesse com dinheiro, bem, prosperando, ou quando a gente estivesse mal, quando estivesse doente. É isso que a gente exige das pessoas e as pessoas não conseguem fazer. E muitas das vezes a pessoa ela não consegue fazer porque ela não tem para ela. A gente só dá pro outro aquilo que a gente tem. Entenda isso, se a pessoa ela te traiu, se a pessoa foi egoísta, se a pessoa ela te largou, se a pessoa ela não tem nada nem pra ela. Se ela tivesse rio de águas vivas ali dentro dela, ela estaria aí, porque a gente dá aquilo que a gente tem, e principalmente quando a gente tem aquilo que é do alto. Quando a gente tem aquilo que é do alto, a gente transborda, a gente transborda na vida das pessoas. Então, aprenda a ressignificar suas dores do passado. Se seu marido te largou, se ele foi fraco, se ele foi um homem que te trocou, ele não tem nada, ele não sabe o que é fidelidade, ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é respeito, nem para a vida dele. Você tá entendendo isso? Se a pessoa te traiu, se ela te abandonou, o que a pessoa fez para você? Tem muitas pessoas que estão machucadas, que estão feridas abertas e que não sabem lidar com as suas feridas, não querem curar suas feridas, porque tem coisas que só Deus vai curar sua ferida. Nem um médico, às vezes, o médico cura a ferida física, o espiritual é só Deus, as emoções só Deus. Mesmo você passando com um psicólogo, é importante? É importante sim, gente, não deixe de passar com seus terapeutas. Só que tem feridas que só a Deus que vai curar. Quando você ressignificar, quando você sentir amada por Deus, você é amada por Ele. Você foi abandonada pelo seu marido, você foi abandonada de repente você foi abandonada pelo seu pai, e depois você foi abandonada pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu filho, eu não sei. E você sofre de abandono um atrás do outro e você se sente abandonada. Aprenda agora, se sinta amada por Deus. Se sinta amada por Deus, porque você é filha querida. Ele te quis, Ele te ouve, Ele te escuta. Se você começar a falar, você vai começar a sentir a presença de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Não tem coisa mais gostosa do que sentir a presença de Deus, gente. Mas você pode, nenhum pecado, nada, ninguém no mundo pode falar assim, eu não consigo, eu não posso. Você pode, você tem acesso a Ele. Deus deu o filho dele na cruz para que a gente pudesse ter acesso direto a Deus, para que aonde a gente sentasse, onde a gente estivesse, a gente conseguisse falar com Deus, a gente conseguisse falar com Ele. E você pode falar com Ele. Conta pra Ele a sua dor, conta pra Ele as suas fraquezas, fala com Ele, busca ter essa intimidade com Ele. Esse é o objetivo desse devocional. Eu não quero simplesmente que você fique só lendo a Bíblia. Eu quero que você tenha intimidade com Deus. Eu quero que você tenha relacionamento com Deus. Eu quero que você ponha Ele na sua vida de verdade. Deixe Ele te guiar, deixe Ele dirigir sua vida, deixe Ele dirigir sua casa, deixe Ele falar com você. Fale com Ele, você que é mãe, que mora sozinha com seus filhos. Eu sei que muitas das vezes você não vai cobrir, por mais esforço que você tente, você não vai conseguir cobrir tudo que o seu marido, o marido não está cobrindo. Faça o seu melhor, sem se culpar. Tenha governo sobre você e governo sobre a sua casa. Olhe para os seus filhos, converse com os seus filhos. Veja que às vezes um filho precisa de mais atenção que um outro. Não que ele seja melhor, não que ele vai ser mais amado. Mas não dá para você dar a educação de um para o outro igual. Olhe para a sua vida, para a sua casa. Não deixe o barco correr sem dono. Tenha governo sobre você. Edifique a sua casa.
usufrua desse poder que Deus deu pra gente edificar a nossa casa, de transformar o nosso lar. Por mais que às vezes falando de minha casa de aluguel, minha casa é pequena. Deus tem falado muito no meu coração, gente, sobre isso. Aqui eu amo, porque eu tenho 3 Instagrams, só pra vocês terem noção. Aqui eu falo sobre casa, sobre organização. Eu sou personal organizer também, mas eu não exerço. Eu já fiz alguns trabalhinhos pequenos, mas eu não exerci, porque na época eu sempre trabalhei de outra coisa, mas me ajudou muito e tem me ajudado muito. Então eu falo muito sobre casa. Mas Deus tem falado, como a Bíblia fala muito do coração e compara o nosso coração como casa, eu falei, é nesse Insta que eu vou ter que falar sobre isso, porque ali tem pessoas que precisam ouvir o que eu tô falando. Tenha relacionamento com Deus. Essa é a chave. Quando você tiver assim, ó, se colou, você e ele assim, ó, gente, você vai louvar na alegria, você vai levar na chuva, no sol, pra você, as bênçãos que vêm não vai encher mais seus olhos. Você vai querer as bênçãos para glorificar o nome dele. Mas você tá ligada, você quer o amor dele, você quer a presença dele, a paz que tem muita gente que tem dinheiro e não pode pagar, a tranquilidade que muita gente que tem dinheiro não pode pagar. Tem muita gente que tem dinheiro e não pode pagar. E ó, eu vou falar pra vocês aqui, lá no meu outro Instagram, o Vida Emocional Feliz, eu tô fazendo um outro trabalho, também com o objetivo disso, mas embora esse é um pouco mais profundo. Qual que é? Eu vou fazer um sorteio. E eu coloquei uma foto, uma imagem minha, escrevi assim, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. E você vai entrar lá, você vai lá no Vida Emocional Feliz, vai procurar essa foto e vai seguir as regras do sorteio, vai seguir os meus 2 Instagrams que estão lá e vai marcar as pessoas. E dia 15 eu vou fazer um sorteio, eu vou escolher 7 mulheres lá, que eu vou dar uma mentoria de graça, uma vez por semana, individual. Eu vou marcar o horário e eu vou ter 1 hora com a pessoa pra gente conversar, pra me orientar ela, pra ajudar ela a sair de onde ela está. Vão ser 7 mulheres. 7 é o número da perfeição. E eu vou escolher lá no meu outro Instagram. Então, vai lá, depois participa do sorteio, marca aquela pessoa que você sabe que tá com depressão, que tá precisando conversar, que às vezes não teria nem como pagar, gente, uma mentoria, não teria como pagar um atendimento. Sabe por que eu falo que o meu atendimento é o expert? Porque eu não vou falar só de orientação emocional, vou falar sobre relacionamento. Eu vou ajudar a pessoa nas 3 esferas dela: corpo, alma e espírito. A minha mentoria vai ser corpo, alma e espírito. Ela vai ser completa, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então tá lá no meu outro Instagram, participa lá do sorteio. Quem sabe você não é uma mulher que eu vou dar uma mentoria, a gente vai ter um papo durante uma vez na semana, 1 hora. Vai ser 4 vezes, né, no mês, vai ser 1 mês só, tá bom? Então eu vou fazer a oração agora pra gente terminar. É muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que você que tá aí seguindo, que não a mim, mas tá ouvindo a voz de Deus, tá sendo tocada aí. Eu não sei se você tá sentindo a mesma coisa que eu, mas a presença de Deus está bem forte aqui. E eu peço que Ele invada a sua casa. Você tá com um copinho com água aí, sua garrafa. Vou fazer uma oração agora, tá bom? Meu Deus, meu Pai amado, querido. O seu amor é tão grande para conosco, meu Pai. A tua presença é tão maravilhosa. O Senhor é tão bom com a gente. Nós que somos ingratos, somos filhos ingratos que não reconhecemos o teu poder, a tua onipotência, a tua presença. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o Senhor é Deus. Então, meu Pai, visita essa pessoa agora que está ouvindo essa oração, que está com o coração machucado, que foi abandonada, que foi rejeitada, que tem sofrido, que está com depressão, que está, meu Deus, com ansiedade, que está doente, que está com uma doença na alma, que está com problema com os filhos, com o marido, que está com alguém no hospital. Eu não sei o problema dela, mas o Senhor sabe, Jesus. Então visita esse lar agora. Meu Deus, ativa essa pessoa que estava com o coração triste. Faz ela sentir a tua alegria, faz ela sentir a tua paz agora, Senhor. A mesma paz que o Senhor tem feito eu sentir. Mesmo dentro de um processo, mesmo passando por dificuldades, por problemas, o Senhor me faz eu sorrir.
rir, o Senhor me faz eu dormir, o Senhor me faz ter alegria de viver, o Senhor me faz eu sorrir, porque eu sei que é o Senhor que dirige a minha vida, é o Senhor que comanda os meus dias. Então, meu Pai, faz isso. Faz isso da alegria, aquela alegria que essa pessoa nunca sentiu. Faz ela sentir aquele amor que ela nunca sentiu por ninguém neste mundo. Faz ela sentir. Consagra essa água com teu poder. Que ao beber dessa água, ao limpar a sua casa, a dar de beber essa água para os filhos, que eles venham ter paz, que eles venham ser curados, que haja cura, libertação. O Senhor sabe que essa pessoa precisa. Toma a nossa vida em tuas mãos, o nosso dia em tuas mãos. Dirija o nosso dia. Esteja à nossa frente. Aquilo que estava sendo amarrado para não dar certo, que vinha dar certo, meu Deus. Envie um anjo lá naquele lugar que estaria amarrando uma bênção nossa de chegar até nós. E que esse anjo possa, meu Pai, trazer essa bênção para a nossa vida. Toma a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Gente, como é muito bom. Eu quero muito que vocês sintam essa presença maravilhosa. E o que as pessoas não entendem, você vai ver isso quando você começar a brilhar os seus olhos. Quem conhece a sua história e sabe que você está passando por um problema, e de repente vê você assim, se arrumando, vê você com um brilho no olho. Ué, o que está acontecendo com você? Fulano de tal voltou? Resolveu isso? Não, tá a mesma coisa, até piorou. Mas você sabe quem é que tá no teu barco. Se você sabe quem é que tá no seu barco, gente, você não precisa ter medo da tempestade, você não precisa ter medo de nada, entende? Quem tá no seu barco? Quem comanda tudo? Ou você tá colocando os filhos no seu barco, ou você tá deixando outras pessoas dirigirem a sua vida? Põe Deus no seu barco, põe Deus na sua vida. Vai ser a melhor aquisição, vai ser a maior riqueza. Essa é uma riqueza quando você começar a sentir a presença de Deus, quando você for guiada por Deus, tiver esse relacionamento com Deus, você não vai querer trocar isso por nada. Por dinheiro no mundo, gente. Por nada neste mundo. Então, gente, amanhã eu espero vocês. Compartilha aí essa live, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vai lá no meu outro Instagram e participa. Vou deixar escrito, se chama @Vida Emocional Feliz, tudo junto. Vai lá e participa do sorteio. Quem sabe vai ser você que vai ser uma das 7 mulheres. E essas 7 mulheres, elas vão arrebentar. São 7 mulheres. Que eu vou dar tudo que eu aprendi, tudo de mim, nessa mentoria gratuita. E a vida delas vai sair da onde está. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.